Oi, pessoal, eu sou a Tamara e eu vou ler para vocês. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não conhece, aqui eu leio e reajo a livros que estão disponíveis no Wattpad, na Amazon e em outras plataformas para ajudar vocês a conhecerem livros de autores independentes e que estão começando aí no ramo da literatura, tentando ou não postar e divulgar seus trabalhos, né? Sejam bem-vindos. A cada vídeo aqui é um capítulo lido na íntegra, tá? Eu leio em primeira mão junto com vocês. Então eu vou reagindo, vou comentando e vocês vão deixando a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Lembrando que o capítulo lido vai ter o link aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem ler tudo de uma vez, correr lá, dar uma força pro autor, é só acessar o link que vai ficar na descrição. Também vou deixar o link das minhas redes sociais aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim, tá? Lembrando que esse ano eu estarei na Bienal do Livro, no stand da editora Articule, para o lançamento de 2 antologias que eu estou fazendo parte junto com outros autores e vai ser super legal, tá? Vão conhecer a Bienal. Tem muito autor bacana, muita editora boa para vocês conhecerem, comprarem livros, trocarem ideias e fazerem um passeio cultural muito legal, gente. Entrem na página da Bienal nas redes sociais para saber dias, horários e como funciona, ok? E é isso, gente. Hoje eu estava muito ansiosa para reagir a um livro específico que é diferente de tudo que eu já vi e que eu vejo o pessoal consumindo dentro da categoria do Dark Romance. A categoria do Dark Romance, ela é muito viral e muito, como eu posso dizer? Ela abre muito debate, né? Porque, assim, é uma categoria que trata de personagens questionáveis, né? Não são mocinhos, são personagens ambíguos, personagens de uma aura cinza, que fazem o errado tentando chegar no certo. Enfim, cada um tem suas motivações e a gente não vai generalizar. Mas, a grosso modo, são anti-heróis, né? Vamos dizer assim. E aí, eu encontrei, né, no Instagram, esse livro que chamou muito a minha atenção, porque é um dark de cangaceiro. E eu nunca tinha visto nada parecido. Nunca, pelo menos eu, não tinha visto. E eu achei muito interessante, achei muito legal a temática, né, nacional, cultural, e fui pedir autorização para a autora. Ela me respondeu prontamente, super bacana. Ela tem outros livros, né? E ela me autorizou a ler aqui para vocês. O livro dela tá no Wattpad, mas em breve será publicado na Amazon. E, assim, eu achei muito legal. Mas está acontecendo uma coisa chata. Ela vem sofrendo aí um certo hate por conta do tema, né? O pessoal não aceita o personagem cangaceiro. Eles não aceitam essa figura, né, do cangaceiro. E isso me levantou uma questão, né? Porque a maioria dos livros de dark romance que eu vejo, tirando as fantasias, né, que tem lá vampiro, lobo e afins, a maioria dos darks que eu vejo, que envolve pessoas criminosas, é de mafioso. E aí eu, e aí eu pensei, por que, que um mafioso pode e um cangaceiro não? Sabe? Gente, não é defendendo o bandido, sabe? Eu não sou advogada, nem juíza, nem nada. Mas dentro da categoria Dark Romance, dentro da categoria que traz personagens de índole e caráter questionável e personagens declaradamente membros de certos grupos, né? Por que aceitam o mafioso
e o cangaceiro não. Ah, mas não é a mesma coisa. É, gente. Vamos lá. Cangaço, máfia, cartel, facção, milícia. Tudo isso é crime organizado. É claro que eles são diferentes em abordagem, modus operandi, estética. Por quê? Tempos diferentes, locais diferentes, regiões diferentes, países diferentes, culturas diferentes e objetivos diferentes, tá? Mas assim, a grosso modo, são todos estão fora da lei, todos estão criminosos, todos eles. Ah, mas por que ele cometeu o crime? Porque ele era assim. Não importa, gente. Quando a gente vai falar o que é crime e o que não é, crime é crime. Se eu desvivi alguém para defender a minha mãe, não interessa, gente, é crime. Eu vou passar por processo, vou passar por julgamento, eu vou precisar de advogado e tudo. Não importa. O meu motivo, um crime é um crime, tá? Então, a grosso modo, ignorando os porquês, um criminoso, ele é um criminoso, né? Então, assim, por que a figura do mafioso é aceita e a figura do cangaceiro não? E aí eu comecei a pensar e comparar as figuras, né, de um e de outro. Aí, claro, a leitura mais óbvia é o mafioso, ele é um criminoso elitizado, né? Ele tá ali aqui comparando com o que a gente conhece, ele tá ali mais para um colarinho branco, para uma milícia. Por quê? Ele é aquele cara que ele comete o crime limpo, né? Ele não é aquele cara que vai e faz ali, ele faz o serviço sujo. Ele é o cara que ele é um negociador, então o crime dele envolve estelionato, extorsão, muita extorsão, dentro e fora de órgãos públicos. Então o cara vai extorquir desde do prefeito, do governador, enfim, empresários, até o comerciantezinho lá. Se o cara quiser ficar funcionando lá, ele vai ter que pagar mensalmente tanto, né? Então, eles conquistam espaços, né? Geralmente não só um bairro. O mafioso, ele não se contenta com um bairro. Ele quer a cidade. Então, ele domina tudo. Tudo é dele. Ninguém faz nada sem passar por ele, né? E a outra grande diferença é também a postura do mafioso. O mafioso, ele é um cara culto, ele é um cara polido, posturado, inteligente, ele é um negociante, né? Ele tem um código de conduta muito conservador, né? Então, tradições de família, honra, discrição, ele leva muito em consideração isso, porque ele não quer ser reconhecido como um bandido. Ele quer sentar na rodinha da elite. E para você fazer parte do clubinho da elite, você tem que ter um comportamento exemplar, você tem que ter um nome muito limpo, uma postura respeitável, né? Então, assim, todas as características de um homem conservador, de um homem culto, de um homem que passa uma moral, né? Ele preza tudo por isso, porque ele quer estar na elite, ele quer se estabelecer ali e que seus filhos e netos já cresçam ali. É isso que ele quer. Diferente do cartel, do faccionado, que por mais que eles consigam muito dinheiro, ele quer crescer naquele meio ali. Ele não faz questão de ser visto como outra coisa, de vender uma imagem de homem bom, de homem correto. Não, ele quer ser conhecido como que ele é, o dono daquela área, o perigoso, ele que domina tudo e tal. Ele faz questão de ostentar a posição que ele conquistou dentro do crime. Então, assim, ele nunca vai
conseguir entrar na política, ele nunca vai conseguir sentar na roda da elite, porque ele mesmo já bota a cara dele ali no sol e ele é o que ele é. Então ele tem o dinheiro, ele tem a ostentação, mas ele não tem o prestígio. Comparado ao cangaceiro, o cangaceiro não tem nem o respeito, nem o prestígio, nem o dinheiro, nem a ostentação, ele não tem nada. Tá, aí a gente vai baixando a régua, né? Tem a máfia, o faccionado e o cangaceiro. Todos eles são crime organizado. A máfia, mais elitizada, polida, com uma postura, um comportamento muito acima da média. O faccionado e o cartel, que ele é o que ele é, ele não finge ser outra coisa, ele é o que ele é, né? Mas ele tem o dinheiro, o poder e a ostentação. E o cangaceiro não tem nada disso, né? Aí as pessoas podem me dizer que a questão do cangaceiro é porque ele ia lá fazer o serviço sujo, ele é carniceiro, ele é cruel, né? Tá, já os outros, eles mandam alguém fazer, né? Ele manda o capanga, ele manda o cara lá fazer o serviço. Mas aí eu lembrei de uma outra categoria que tá dentro do Dark Romance, tá? Lembrando a vocês que eu não estou justificando crimes, eu estou comparando figuras que estão dentro do gênero do Dark, que são aceitas, independente de sua índole, dos seus crimes e, enfim, em comparação com o cangaceiro, tá? É isso. Não tô dizendo que alguém aqui é coitado ou é inocente, tá? Então, tá. Então, se a questão é que o cangaceiro, ele é carniceiro porque ele bota a mão lá e faz serviço sujo, tem uma outra categoria de personagem que é aceito dentro do Dark, que é o serial killer ou psicó, né? E ele é muito aceito. Ele tem muito livro trazendo esse personagem e ele é aceito, né? Entra a questão aí da romantização, da relação tóxica, mas eu não vou entrar nessa questão. Porque um cara, ele não precisa ser declaradamente um criminoso para ser tóxico e violento. Então, a gente tá falando aqui de criminosos, tá? Então, a gente tem a figura do serial. O serial, ele não age por dinheiro, ele não age por status, nem por poder. Ele age por fetiche. Porque ele gosta, ele sente prazer naquilo que ele faz, tá? Ele não foi moldado pelo sistema, porque ele pode ser de qualquer classe social. Ele não tem uma questão racial, ele pode ter qualquer etnia, não importa. Ele não tá fazendo vingança, ele não tá indo contra a justiça, não. Ele tá ali porque ele tem um prazer mórbido na dor, né? Uma questão de poder, dominância ali dele com sua vítima. E as pessoas super aceitam, inclusive passam pano, inclusive, nossa, sabe? E ele faz o serviço sujo com as próprias mãos, né? Ali ao som de música clássica, né? Num quarto, à meia luz, com cheiro de perfume caro, uísque, né? E saboreando ali a dor da vítima e tal. Então, ele tem toda uma questão de ir chegando pelas beiradas, rodeando, até pegar a vítima. O cangaceiro não. O cangaceiro, ele não vem rodeando ninguém. Ele chega, chegando o que ele é, e ele faz lá o serviço sujo dele do jeito que é. E aí eu pensei, né? Então, o problema todo não é o crime, não é se ele faz por conta própria, ou se ele manda alguém. O problema também não é o poder, já que geralmente o serial não precisa necessariamente ser rico, né? Ele pode ser um cara pobre ou classe média, ele não precisa ser podre de rico, né? Então o problema é a estética. É estética, né? Então, se o cara for culto, tiver uma boa lábia, uma boa conversa, for cheiroso, charmoso e tal. É isso, essa é a questão. O cangaceiro não tem charme, ele não cheira bem, ou sei lá, como que vocês imaginam um cangaceiro, até porque
Ninguém aqui viu um cangaceiro, né, pessoalmente. Só que aí não é isso. Eu cheguei na conclusão que não, por quê? Tem um outro arquétipo que o povo ama e que é muito similar ao cangaceiro, em questão estética. O cowboy. O cowboy e toda a galera do Velho Oeste, né? O cowboy, o xerife, o fora da lei, eles são romantizados. E se você for ver algum documentário, vídeo falando sobre a vida no Velho Oeste, você vai ver que o cowboy, ele é muito similar ao cangaceiro. Desde o ambiente em que ele vive até a vida que ele leva. Ele é muito similar. Ambos vivem em um lugar desértico de clima árido e condições precárias, né? Ambos são nômades, então, ao contrário do faccionado, do cartel e do mafioso, eles não dominam lugares. Eles não se estabelecem no lugar e tomam conta daquele lugar. Não, eles vagueiam, eles são nômades. Eles ficam num canto, vão embora e assim, eles são assim. Eles não acumulam riquezas, até porque se eles não ficam num determinado lugar, eles não acumulam riquezas, né? A não ser, comprou uma terra e tal, só que não tinha muito disso naquele tempo deles. E assim, as roupas eram muito parecidas, né? Couro, bota, chapéu, suor, cansaço, dias sem tomar banho, uma higiene questionável, né? A comida era praticamente a mesma, a carne seca, né? Já que a única forma de você preservar a carne fora da geladeira é no sal, né? E aí vira a tal da carne seca que todo mundo aí conhece, charque, sei lá. Era feijão, café, uma bolacha dura que só asfalto, sério. Tinha a bolacha muito seca e dura também que eles comiam. A questão lá também do fazendeiro mandar e desmandar, fazer o que quer acima da lei, também era muito parecida com os coronéis aqui. Então, o cowboy, ele não era um santo do Senhor, não, gente. Ele estava ali na sobrevivência. Se ele tivesse que fazer algo para sobreviver, seja por ele ou amando de alguém, ele fazia. Tem aí nomes muito famosos como Jesse James, Billy the Kid, que vocês podem pesquisar e ver que sim, gente. Inclusive, naquela época lá, não tinha muita lei sobre desviver alguém, né? Se eu achasse que eu tava na minha razão, eu ia duelar com você e seja que vence o melhor. Era isso. Disputa de terra, esse tipo de coisa era resolvida ali no mano a mano, entendeu? A questão é, lá no oeste tinha duas figuras, tinha o cowboy e tinha o nativo. Entre o cowboy e o nativo, Hollywood ia defender quem? Claro que o cowboy, gente. É claro que ele ia defender o cowboy. Vocês precisam lembrar que o estadunidense, ele se ama acima de tudo. Ele, assim, ele não se troca por ninguém, tá? Então, se vocês forem ver lá dentro, o estadunidense interiorano, ele não é muito levado a sério. Ele não é muito respeitado, tanto que em várias mídias ele é um alívio cômico, como por exemplo, a família Buscapé, tem aquele caipira lá dos Simpsons, eu não sei o nome dele. Tem a velha figura do caipira que vive isolado e sai da minha propriedade e não sei o quê. Em The Walking Dead, o Negan zoa muito o Rick, porque ele é xerife e caipira de uma cidade pequena. Em vários filmes e séries você vê que o interiorano ele é muito zoado lá pelo estadunidense, né, da cidade. Mas na hora de escolher entre o caipira, que eles fazem bullying o tempo todo, e qualquer outra pessoa, ele abraça seu caipira e, e vai embora, entendeu? Então, a diferença entre o cowboy
a figura do cowboy. Gente, eu sei que vai ter gente falando que a história do cowboy do Velho Oeste não tem nada a ver com cangaço. Claro que não tem nada a ver, né, gente? Outro país, outro tempo, outra cultura, outro tudo. O que eu tô me atentando aqui é o arquétipo, aos crimes, ao tipo de vida que eles levavam em comparação ao cangaceiro. Eu tô tentando entender por que que a gente aceita tudo isso que vem de fora e o cangaceiro não. É isso que eu tô tentando entender, tá? Então, Hollywood pega o cowboy, transforma ele num herói símbolo de liberdade, fazendo vários filmes, né? Por nacionalismo, né? Então, mesmo que lá dentro, entre eles, exista um preconceito, né? Eles ainda vão defender o que é deles, em comparação a quem é de fora. O nativo, por exemplo, para eles não é considerado. Então, eles defendem ali a figura do cowboy. Já o brasileiro não, né, gente? Entre um cangaceiro, um nordestino e qualquer pessoa de fora, o brasileiro vai escolher a pessoa de fora. Ele vai escolher o cocô do cavalo do bandido americano, mas não vai escolher o cangaceiro, né? E se a gente descer mais baixo, então assim, ó, alinhando. Até agora eu falei do mafioso, que é a nata dos criminosos aí da ficção, né? Aí abaixo vem os milicianos e o faccionado e o cartel, né? Que apesar de não ter a mesma postura culta, clássica, conservadora, ele tem o dinheiro, o poder e a ascensão em questão de dominar territórios e tal. Depois a gente vai baixando. A gente vai baixando e aí a gente chegou no cowboy. E ainda assim, todos esses. Ah, passamos pelo serial, né? E chegamos no cowboy. E todos esses são aceitos, mas o nosso pobre cangaceiro não. E ainda não sei o porquê, sendo que todo mundo é criminoso. Então a questão da estética também, eu cheguei à conclusão que não é porque o cowboy e toda a galera do Velho Oeste é aceita e o cangaceiro não, sendo que eles têm uma vida muito similar. Aí eu fui baixando a régua e aí eu cheguei no gangster, né? O gangster, que ele já entra numa outra subcultura lá, tem dark romance com gangster, que fica mais para a parte dos afro-americanos, né? Tem um pouco também dos latinos, que divide quintal ali, né? Com os afrodescendentes, mais ou menos. E eles estão ali na zona de quem não é aceito pelo americano, né? E tem toda uma questão racial, social, que a gente conhece bem, mas em comparação com o nosso cangaceiro, o consumidor, o leitor, ele vai aceitar o gangster, ele vai aceitar o latino, né? Aquele latino muito estereotipado, que é sempre um cara careca, tatuado de regata branca e por algum motivo ele tá sempre suado, mesmo que esteja nevando em Nova York. A leitora vai preferir ele do que preferir o cangaceiro. Aí se a gente tira Hollywood e qualquer outro país, né? Rússia, qualquer um, e traz para Brasil. A gente tem um monte de dark romance do dono do morro. E é aceito. Ninguém questiona. Ninguém fala nada. Todo mundo gosta, todo mundo romantiza, todo mundo. Beleza. E por que que o cangaceiro não? O dono do morro, ele tem a questão também do dinheiro, da ostentação, do domínio de território, né? E tudo isso. Mas ele também tem a questão de onde ele está regionalmente, ele está inserido no eixo Rio-São Paulo, né? E aí é aquela velha questão, né? Da xenofobia dentro do próprio país. Como eu falei, o americano tem xenofobia contra o interiorano, mas entre defender o seu caipira e alguém de fora, ele defende o caipira. O brasileiro não. Entre um nordestino e qualquer um de fora, ele vai ficar com quem é de fora. Não é vitimismo. Gente, não tô lacrando e nem tô fazendo vitimismo. Se vocês
tirarem qualquer ideologia da cabeça de vocês, abre a cabeça de vocês e analisem friamente, vocês vão ver que é verdade. Não tem outro motivo, gente, não tem outro motivo. Numa lista de personagens que fazem parte de comunidades, redes e associações criminosas, todos são aceitos. Do mais rico da máfia até o mais pobre, né? O único que não está sendo aceito é o cangaceiro. Por quê? Não tem outro porquê, gente. Porque crime é crime. Criminoso é criminoso. O que muda é o comportamento, a grana e a nacionalidade. A nacionalidade é a região, o sotaque. É só isso. É só isso, tá? Então fica assim. Já que a gente vai consumir livros sobre pessoas de índole questionável, que participam de grupos que praticam crimes, então assim, não tem melhor nem pior, gente. Criminoso é criminoso. Vocês não podem, sabe, gourmetizar um e o outro não. A questão é que assim, o cangaceiro ele não passa a visão de luxo, de glamour, de, né, essa coisa quase etérea, né, que um mafioso tem, porque ele não tá próximo da gente, né? Tem gente aí viva que é parente de cangaceiro ou avó conheceu e não sei o quê. E parece que quanto mais a coisa vai ficando perto, mais sem graça ela vai ficando. Mas por outro lado, o dono do morro é uma figura próxima também. Tá aí, existe até hoje, né? Aí vocês vão trazer outra questão. Ah, mas estão romantizando o cangaceiro, estão tratando como herói. Aí a gente faz outra questão, gente, assim. Por exemplo, hoje, 2026, tecnologia no pico. E a segurança pública continua sendo uma questão de norte a sul. O sistema continua falhando, a justiça continua seletiva e branda, né? E o que acontece? A gente vê acontecer um crime hediondo, como aconteceu o cachorro orelha, como aconteceu com esses dois garotinhos aí, né, de abril agora, que sofreram aí uma violência horrível. E a gente sabe que não vai dar em nada, porque os agressores são menores, e aí vai pra justiça, aí, enfim, não tem justiça, né? É uma pena muito branda, aí é uma coisa muito burocrática, e aí as pessoas não sentem que a justiça foi feita. E o que acontece? Em pleno 2026, as pessoas pedem interferência das facções para que o tribunal do crime resolva, para que o tribunal do crime faça justiça, mesmo que seja com extrema violência. Isso acontece hoje, em 2026. Então vocês se coloquem no lugar de quem estava lá, no sertão, em 1940, debaixo da lei de coronel. As pessoas completamente leigas, num lugar onde o próprio clima já pesava muito, falta d'água, sem energia elétrica, sem nada, né? Assim, em questão de saneamento básico, educação, proteção, assistência, nada. Era Deus, o coronel e as pessoas, e a injustiça comendo solta. Se o cara decidisse que ele queria a sua casa ou a sua filha, você não tinha para quem correr. E aí tinha os cangaceiros. Então você pensa, se hoje, 2026, com tudo que a gente tem, o pessoal tá pedindo intervenção de facção, como que não era no sertão em 1940? Gente, é uma questão de se para vocês entenderem uma história, seja lá qual for, vocês precisam abandonar
a sua vivência de hoje. Vocês precisam se colocar no lugar daquelas pessoas e compreender o contexto. Isso não significa que você está justificando, que você está sendo conivente, tá? A autora trazer uma questão, trazer um personagem que vive num contexto inserido em determinado meio, também não significa que ela tá sendo conivente, passando pano. Não, gente. Ela tá contando a história de alguém. E, sinceramente, assim, como autora, eu vou falar para vocês, se a gente for levar em consideração o contexto histórico e a ficha criminal de todos os povos antes de adaptar um personagem, a gente não escreve sobre ninguém, gente. Porque não tem povo nenhum que seja totalmente pacífico, 100% pacífico, seja lá por qual motivo for. Sabe? Mesmo que você tente justificar, fulano fez isso por causa disso. Essa questão depende muito dos olhos de quem vê. Para quem foi atacado, aos olhos de quem foi atacado, ou de quem perdeu alguém, a vítima é quem se foi, não é o outro, entendeu? Então é muito difícil. Se a gente for levar em consideração o histórico da humanidade, a gente não vai escrever sobre ninguém. E a gente vai escrever só fantasia, né? De seres que não existem. Porque a única forma de você passar ileso é você não existindo. Não tem como, tá? Então, assim, a autora, ela é nordestina, ela é, ela é brasileira, então ela tem o direito, o local de fala, de trazer essa figura, né? Que faz, sim, parte da história do Brasil. Gostemos ou não, eles fazem sim parte da história social, cultural, política, e eles existiram por um motivo. Alguma coisa aconteceu para que o primeiro cangaceiro aparecesse e as coisas acontecessem como aconteceram, tá? As coisas não são do nada. É um desenrolar da história que foi indo e indo até acontecer tudo que aconteceu. Então, assim, gente, o cangaceiro, ele existiu. Ele faz parte da história do Brasil. E se a gente for botar moral na mesa, a gente não vai consumir nem o cangaceiro, nem o mafioso, nem o gangster, nem ninguém. A gente não vai, tá? Então, assim, não adianta você falar, porque eles eram. Todos esses caras que eu citei eram. Todos eles. Por um motivo ou por outro, não importa. Sabe? Então, assim, gente, vamos. Parem, só parem, tá? Valorizem a cultura do país de vocês. Sabe? Parem com essa coisa de achar que a grama do vizinho é mais verde. Todo o país tem problemas. A diferença tá na propaganda que cada um faz de si. Os Estados Unidos é um país super nacionalista. Eles se colocam acima de qualquer um. Eles não deitam para ninguém. Eles podem dar completamente errados. Eles não deitam para ninguém, tá? Então, não se comparem com o egocêntrico, tá? Quando eu falo o americano, eu tô falando de toda a população. Estou falando de uma cultura, um padrão de comportamento que eles têm, né? De valorizar muito isso a ponto de que a propaganda deles foi tão massiva que até os outros países super valorizam eles, sem nunca nem ter ido lá para ver se é verdade, tá? Então, assim, vamos consumir a cultura brasileira, vamos consumir histórias escritas por brasileiros, ambientações brasileiras, tá? Porque a história brasileira, ela é muito honesta. Não é que ela é feia, é porque ela não é maquiada para parecer bonita, tá? A gente podia, assim, fazer com que todas essas figuras nacionais e tudo fosse, assim, uma coisa linda e cinematográfica, mas não é, né? Os autores brasileiros, os roteiristas, os cineastas, eles trazem a história geralmente de uma forma muito crua,
E isso incomoda porque é verdade. Bom, dito isso, gente, eu vou ler essa história e eu fiz esse vídeo enorme, que era para ser só uma introdução da história, e acabou que virou aqui, sei lá, um desabafo, enfim. Porque eu senti que eu precisava falar sobre isso, tá? E aí vocês debatam aí. Se não quiserem concordar comigo, não concordem, mas eu não vou. Se vier comentário assim, sabe? Eu vou apagar. E só, tá bom, gente? Aí a conclusão é de vocês. E eu vou deixar esse vídeo separado, porque ficou muito grande para ser uma introdução, tá? Mas eu vou deixar aqui o card com o primeiro capítulo da história da nossa amiga, tá? O Dark Romance, que se passa no cangaço, ok? Desculpem aí por ter falado pra caramba, mas é isso. Já vão direto pro vídeo aqui do primeiro capítulo, tá? Da história. E é isso aí. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima leitura.